Quero cumprimentar todos os irmãos que já estão sintonizados aí no nosso portal da AD Mensageiros de Cristo. Estamos aqui mais uma vez juntos para estudarmos uma porção da Palavra de Deus. Quero agradecer a Deus essa oportunidade e poder estar com você e juntos podermos meditar num tema muito oportuno, muito importante nos dias em que estamos vivendo, né? Nós queremos falar nessa noite sobre relacionamentos saudáveis no corpo de Cristo. Vamos falar então de relacionamentos. E quero lhe convidar nesse instante, meu irmão, você com a sua família que está aí sintonizado no nosso portal, a termos um momento de oração e pedimos a Deus que Ele fale conosco através do estudo desta noite, em nome de Jesus. Amado Deus, querido Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, Senhor, para podermos receber a Tua palavra nessa noite em nossos corações. Ó Deus querido, quero Te pedir, Senhor, que Tu venhas alcançar, Senhor Deus, cada família, cada lar, ó Deus, daqueles que já estão sintonizados, daqueles que vão sintonizar, Senhor, nesse canal, né, nesse portal, Senhor. Ó Deus querido, peço a Ti, ao Espírito Santo, que venha nos tocar com a Tua palavra, para que possamos, Senhor, ser abençoados, sermos aperfeiçoados, ó Deus, como membros do Teu corpo, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua palavra venha fortalecer a fé dos Teus filhos, que a Tua palavra venha, Senhor, despertar aqueles que estão necessitando, Senhor, de um despertamento. Venha, Senhor Deus, consolar aqueles que estão atribulados. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos trabalhar nesses minutos que nós temos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos estar meditando a partir do verso 11. Eu quero que você esteja com a sua Bíblia aberta. Nós vamos estar meditando inicialmente nesse texto da carta, dessa carta de Paulo, mas vamos também meditar em outras passagens da Bíblia. Então, se você puder me acompanhar, eu vou começar lendo o versículo 11, que nos diz: pelo que consolai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E suplicamos a vós, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos ademoestam. O verso 13, Paulo diz: e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, e tende paz entre vós. No 14 ele diz: nós vos exortamos, irmãos, que ademoesteis aqueles que são desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos os homens. Vede, versículo 15, vede que ninguém dê mal por mal a ninguém, mas sempre segui o que é bom, tanto uns para com os outros, como para com todos os homens. Amém? Eu li aqui na tradução da King James Fiel, talvez na sua tenha alguma diferença, mas o sentido não vai mudar. Paulo está aqui tratando, queridos,
dos relacionamentos dentro do corpo de Cristo. E esses relacionamentos precisam ser saudáveis. Esses relacionamentos precisam ser edificantes para que possamos agradar ao nosso Deus e a Jesus, que é o cabeça desse corpo. Amém? Então, nós vamos aqui meditar em dois momentos. O primeiro momento aqui que nós temos é quando Paulo, ao se dirigir para eles, ele exorta primeiro para que os irmãos tivessem consideração para com os seus líderes. E no segundo momento, ele vai falar para os irmãos que tivessem também o cuidado também uns com os outros. Então nós vamos tratar aqui dessas duas situações que Paulo coloca aqui para trazer essa palavra, essa mensagem para a igreja de Tessalônica. Então, amados, apesar dessa epístola e da segunda epístola dele aos Tessalonicenses serem duas cartas altamente escatológicas, onde Paulo ensina sobre a vinda do Senhor, na primeira carta, ele vai fazer o destaque do arrebatamento da igreja, mas na segunda carta ele vai falar dos eventos futuros. Mas Paulo também tem uma preocupação ao escrever para os Tessalonicenses sobre o momento em que eles estavam vivendo. A epístola apontava para um futuro próximo, mas ele tratava de temas, de assuntos que estavam sendo vividos pelos irmãos naquele momento. E Paulo, então, aqui vai tratar da questão dos relacionamentos com a liderança da igreja e com os demais membros do corpo de Cristo. Vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos meditar no relacionamento de Jesus com os primeiros discípulos. Aqueles 12 apóstolos foram, na verdade, 12 alunos do mestre dos mestres. E o Senhor, ele teve que ali, no seu trabalho com eles, na sua convivência com eles, ele teve que lidar com vários conflitos de personalidade que havia entre os discípulos. Haviam alguns autoritários, outros eram radicais, outros eram exclusivistas, alguns queriam justiça a qualquer preço, alguns tinham a necessidade do poder, de poder controlar os outros, ou haviam aqueles que queriam estar sempre certos com os seus conceitos, com as suas ideias. Então, com certeza, ali era uma infinidade de personalidades, mas Jesus, no seu relacionamento e no treinamento que ele desenvolveu com eles, que foi por volta de 3 anos e meio, Jesus transformou aquele grupo num formidável grupo de pensadores, flexíveis, generosos, de homens que sabiam proteger suas emoções, homens que iriam saber gerenciar o seu estresse, que iam ser dirigidos conforme o propósito de Deus, e que, acima de tudo, Jesus estava preparando homens que consideravam o servir a Deus e aos seus irmãos uma dádiva única e imperdível. E é por isso que nos reunimos como igreja, não somente para um ritual
um momento religioso, mas nós estamos ali para servir a Deus e também para servir uns aos outros. É uma dádiva que Deus nos concede, dentro do corpo de Cristo. Amém, queridos? Eu quero também meditar com vocês aqui. Há um tempo atrás, na minha juventude ainda, havia um hino que dizia: eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Então, a letra desse hino mostrava a necessidade que nós temos uns dos outros e que todos nós precisamos de Cristo. Então, falar de relacionamentos é falar de comunhão. Precisamos ter a nossa comunhão com Deus, é a nossa comunhão vertical, mas precisamos ter também o nosso relacionamento e a nossa comunhão horizontal com os nossos irmãos. E, queridos, todos nós sabemos que não é fácil lidar com pessoas, porque são temperamentos diferentes, são naturezas diferentes, são visões diferentes, mesmo na mesma fé, mas nessas diferenças que nós vamos crescer, é nessas diferenças que nós vamos aprender uns com os outros e vamos exercitar o amor que Jesus pede para cada um de nós. Amém, queridos? Então, como diz o escritor aos Hebreus, não deixando de vos congregar. É uma necessidade que nós temos, estamos juntos. Então, eu gostaria de começar aqui meditando no relacionamento das ovelhas com os seus líderes, com os seus pastores. Né? O verso de número 12, que nós meditamos aqui, Paulo orienta para que as ovelhas possam ter apreço ou honrar aqueles que trabalhavam entre eles. Aqui tem uma tradução que diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos ademoestam. E o verso 13 diz: e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, e tende paz entre vós. Ou vivei em paz uns com os outros. Na tradução aqui, da Nova Versão Transformadora, eu tenho aqui, em mãos, nos diz assim: irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. O verso 13 diz: tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. Então, nós vemos aqui a necessidade de nos submetermos àqueles que Deus colocou como nossos líderes no seu corpo, no rebanho. E que Paulo diz, façam isso porque eles vos ademoestam, eles vos ensinam, eles vos orientam, e tenhais com eles a máxima consideração, como diz aqui algumas versões, por causa do trabalho deles, não por causa da pessoa simplesmente deles, da personalidade deles, ou por conta do seu carisma, mas, acima de tudo, por causa do trabalho que eles realizam com vocês.
Então, eu pergunto para você, meu irmão, pergunto para você, minha irmã, como está o seu relacionamento com os seus líderes no corpo de Cristo? Você tem apreço por eles? Você honra os seus líderes? Você acata e se submete àquilo que ele ensina na palavra de Deus? É muito importante reconhecermos aqueles que Deus colocou para nos liderar. Nós, como ovelhas, precisamos de uma liderança espiritual sobre as nossas vidas. Nós temos a nossa comunhão com Deus, nós temos o nosso momento com Deus, aquele nosso devocional com o Senhor, aquele momento particular com Deus. Mas é muito importante também, queridos, termos também o nosso momento com o nosso líder. Você tem esse momento com o líder quando você atenta para o que ele está ensinando, seja no culto da igreja, seja no estudo da palavra, ou seja no momento de aconselhamento pessoal. Você já buscou o seu líder para se aconselhar com ele? Você, casal, tem procurado seus líderes para um aconselhamento pastoral? Isso é muito importante, queridos. Isso é muito importante para nós. Porque os nossos líderes são aqueles que oram, intercedem a Deus por nós. Há sobre os seus ombros uma grande responsabilidade diante de Deus. E é tão bom, queridos, quando temos um líder que conhece a nossa história, nos acompanha desde o início da nossa fé, ou tem nos acompanhado nesses últimos tempos, no nosso caminhar com Deus. Isso é muito importante. Podemos ouvir um conselho, ou receber uma oração. Isso é muito importante. Você está honrando o seu líder, aquele que Deus colocou sobre a sua vida. Eu lembro do meu primeiro pastor. O meu primeiro pastor, ele não era um homem muito profundo na Bíblia, mas era um homem muito amoroso. Era um pastor muito amoroso. E ele sempre tinha uma palavra amorosa. Eu gostava de ouvir os conselhos que ele me dava quando eu ainda era novo na fé. Mas eu tive outros pastores, e cada pastor tem uma característica, e que Deus coloca para aprendermos com todos eles. Eu acredito que você que está me ouvindo aqui vai lembrar de outros pastores que Deus já colocou na sua vida para você poder ter chegado até aqui. Cada um deles contribui de alguma maneira para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Então nós vemos aqui a importância, e é interessante aqui, porque a palavra de Deus também tem uma orientação para os pastores. Aqui nós vemos uma palavra de Deus para as ovelhas em relação aos seus pastores. Mas a palavra de Deus também diz para os pastores, Provérbios 27, verso 23, capítulo 27, verso 23, diz: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Essa palavra é uma palavra muito forte e muito necessária hoje para aqueles que se colocam como pastores de rebanhos. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Então a palavra
de exortação, é uma palavra de orientação para os líderes do rebanho. Conhecer o estado das ovelhas e colocar o seu coração sobre as ovelhas que o Senhor tem colocado aos seus cuidados. A palavra de Deus também nos diz em 1 de Pedro, capítulo 5, versos 2 a 4, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Que palavra maravilhosa! Que palavra exortativa, uma palavra necessária para aqueles que cuidam do rebanho de Deus, né? Tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. O coração de um pastor é um coração voluntário, não é um coração obrigado ou levado por outros interesses. É um trabalho voluntário, é um trabalho de amor. Aqui diz, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Não exercendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, o pastor precisa ser o exemplo do rebanho para poder estar ajudando as ovelhas que Deus coloca para ele pastorear. E aqui temos uma promessa para os pastores, que se eles assim o fizerem, quando aparecer o sumo pastor, alcançarão a incorruptível coroa de glória. Louvado seja Deus. Então, amados, a palavra de Deus diz, tem uma palavra para os pastores, cuidarem do rebanho, mas voltando aqui para 1 Tessalonicenses capítulo 5, aqui a palavra é para a ovelha. Acatar com apreço, ou seja, olhar o líder com respeito e com honra. Amar o líder em máxima consideração, não por causa da sua simpatia pessoal, mas pelo trabalho que ele realiza. Viver em paz com o seu líder, procurando eliminar os conflitos ou diferenças existentes. Que a ovelha procure o seu pastor. É muito importante essa convivência ser uma convivência saudável. Essa abertura com o seu líder ser uma abertura sem impedimentos, sem constrangimentos. Isso é muito importante, queridos. Amém? Isso é louvável. E assim estaremos cumprindo a orientação que Deus traz aqui nessa carta. Quando vamos para Hebreus, capítulo 13, Hebreus, capítulo 13, o escritor, ele fala aos irmãos a quem ele se dirige assim, capítulo 13, verso 7, lembrai-vos daqueles que vos pastoreiam, que vos falaram a palavra de Deus, cuja fé deveis seguir, considerando a finalidade de suas admoestações. No texto anterior que nós meditamos, seguindo o exemplo deles, aqui fala seguindo a fé que eles têm. E aqui de novo fala do trabalho do pastor, que é de admoestar, é de orientar, instruir as ovelhas do Senhor.
Quando nós vamos, ainda na carta aos Hebreus, capítulo 13, nós lemos aqui o 7, mas quando vamos para o verso 17, no 7 diz: lembrai-vos daqueles. Aqui fala da necessidade de você estar orando constantemente pelo seu pastor, pelo seu líder. Mas no verso 17, também tem outra palavra que devemos fazer para com os nossos pastores. Diz: obedecei. Obedecei àqueles que vos governam e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que deverão prestar contas delas, para que o façam com alegria e não com pesar, porque isso não vos seria útil. Ou seja, em você obedecer e se sujeitar ao seu pastor, a palavra de Deus diz aqui, é para você fazer isso com alegria e não com pesar, porque então não seria útil para você isso aqui. Então, você deve obedecer e se sujeitar àquilo que ele orienta na palavra de Deus. Amém? Então, voltando aqui ao texto da primeira carta aos Tessalonicenses, nessa primeira parte nós vemos as orientações para com os seus líderes. Ok, amados? Eu espero sinceramente que o relacionamento de você para com os seus líderes esteja sendo saudável, seja um relacionamento que esteja trazendo edificação para a sua vida, e que você tenha prazer e alegria em obedecer, em se sujeitar a eles. Siga o exemplo deles, siga a fé deles, e faça isso com alegria, com contentamento, com prazer, porque você estará agradando acima de tudo a Deus. Amém, meus queridos? Deus tem colocado pessoas maravilhosas ao longo da nossa jornada e que não devemos desperdiçar a oportunidade de crescermos com cada uma delas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Agora vamos para o último momento aqui dessa palavra de Paulo, nesse texto que estamos meditando, que é o relacionamento de uns para com os outros. Então, agora não é o relacionamento da ovelha com o seu pastor, agora é da ovelha com as outras ovelhas. Existem na igreja alguns grupos que precisam de atenção especial por parte de cada um de nós, membros do corpo de Cristo. Existem aqueles que, conforme está escrito aqui na palavra, Paulo diz no verso 14: nós vos exortamos, irmãos, que ademoesteis aqueles que são desordeiros. Nós temos no corpo de Cristo os insubmissos. Nós temos aqueles que vivem desordenadamente. Aqui eles são chamados de desordeiros. Eles precisam ser ademoestados, aconselhados, orientados na palavra. Eles não devem ser evitados, mas eles devem ser tratados. Olhando para o ensino do Novo Testamento para a igreja em relação aos relacionamentos, só tem um versículo que eu encontrei
que diz que é para você evitar determinadas pessoas. É aqueles que trazem heresias. Paulo, escrevendo a Tito, ele fala que ao homem herege, depois de uma ou duas admoestações, evita-o ao homem herege. Ou aquele que está em pecado e não quer se consertar diante da igreja. Ele persiste no pecado. Mas aqui, em relação aos insubmissos, eles devem ser tratados. E a palavra de Deus aqui fala admoestados, orientados, aconselhados. Então isso não é papel só do pastor. Nós, como ovelhas, podemos estar percebendo alguém próximo que está precisando de uma admoestação ou uma exortação para trilhar o caminho da bênção. Então aqui, esse é o primeiro dos vários grupos que nós vamos encontrar aqui no nosso relacionamento uns com os outros. Nós vamos encontrar também, queridos, aqui, consoleis os de pouco ânimo. Nós vamos também ter entre nós os desanimados, os desalentados espiritualmente. E aqui a palavra de Deus diz para consolarmos, termos uma palavra de consolo para eles. Porque uma palavra, queridos, pode levantar uma pessoa, vocês concordam? Mas uma palavra também pode derrubar. Então, vejam como é importante sermos sábios e temos o discernimento de saber falar com aquelas pessoas que estão desanimadas ou desalentadas. Nos dias que nós estamos vivendo, urge, se faz necessário que, como membros do corpo de Cristo, ajudemos uns aos outros na igreja. Muitos estão sendo afetados por essa pandemia de várias maneiras. Então, precisamos estar próximos e atentos para estarmos consolando os que estiverem desanimados ou desalentados. Amém? Aqui também tem um outro grupo. Fala, sustenteis os fracos. Os fracos, aqui o apóstolo pode estar falando daqueles que estão com alguma deficiência material, física, ou estão enfraquecidos emocionalmente, moralmente, ou até mesmo fracos espiritualmente. E aqui a palavra de Deus diz para nós sustentarmos. Além do consolo, é carregarmos essas pessoas. Termos compaixão delas. Estendermos as mãos para acudi-las, como aqueles 4 homens fizeram com aquele paralítico. Ele não iria conseguir chegar a Jesus sozinho, e eles pegam aquele paralítico e eles o ajudam a chegar a Jesus. Nós precisamos fazer isso com aqueles que estão fracos. Amém, queridos? Nós temos aqui também, já estamos caminhando para o nosso encerramento. Nós temos aqui que e sejais pacientes para com todos os homens. Essa virtude da paciência deve ser para com todos. Há momentos em que a nossa paciência ela vai ser testada. É verdade. Há momentos que vamos ter que respirar fundo por causa de um irmão,
por causa de uma situação com uma determinada pessoa, mas a Bíblia diz para termos paciência, suportarmos uns aos outros em amor. Amém, queridos? Então aqui nós vemos que fica bem claro que a obrigação de admoestar, consolar, amparar, ou seja, sustentar todos esses grupos é de toda a igreja, não é apenas do pastor. E isso vai exigir de cada um de nós a longanimidade ou a paciência por parte de todos. Amém? E Paulo ainda diz aqui para evitar que alguém retribua a outro em mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Então, se eu sei de dois irmãos que estão em litígio dentro do corpo de Cristo, eu vou ali pacificá-los. Eu vou ali orientar e exortar os dois para uma reconciliação. Eu não vou assistir a peleja entre eles, pelo contrário, né? Então nós vamos estar ajudando, exortando e crescendo como corpo de Cristo. É o nosso dever, queridos, seguir o bom exemplo dos nossos líderes e fazer o bem tanto aos irmãos que estão dentro da igreja, como aquelas pessoas que estão fora da igreja também. Aqui estamos falando dos relacionamentos dentro do corpo de Cristo, mas aqui também temos lições importantes para os nossos relacionamentos também fora da igreja, para termos também amor e compaixão para com aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Deus abençoe a vocês que participaram conosco aqui do estudo dessa noite. Que essa palavra de Paulo seja uma bênção para a sua vida, que você possa estar vivenciando na sua vida esses conselhos que Paulo deixa aqui para a igreja de Tessalônica. Que possamos, como corpo de Cristo, estarmos ajudando uns aos outros, nos preocupando, intercedendo, aconselhando e nos colocando diante de Deus para sermos bênçãos dentro desse corpo espiritual. Amém, meus amados? Uma boa noite para vocês, na bênção e na paz do Senhor Jesus. Eu quero agora orar para nós nos despedirmos e quero agradecer a Deus junto com você por essa palavra. Ela traz edificação para mim, também como pastor. A nossa responsabilidade é constante pelo rebanho que Deus tem colocado. E vocês são bênçãos na nossa vida. Amém, queridos? Vamos orar. Eu quero que você agora se coloque diante de Deus para ser um abençoador, tanto na vida da sua família, porque esses relacionamentos também falam daqueles que estão em nosso lar, mas falam também do nosso relacionamento como igreja do Senhor. Então, eu quero que você aí se coloque diante de Deus para você ser um abençoador da sua família, um abençoador da casa do Senhor, da igreja do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Amado Deus e querido Pai, eu te louvo, Senhor, por esses momentos. Quero te louvar, ó Deus, pela oportunidade de termos aqui, ó Deus, ouvido a Tua palavra. E quero, Senhor, ministrar sobre a vida deste irmão, sobre a vida desta irmã, que tem recebido essa palavra hoje, Senhor, em seu coração. Ó Deus querido, nós estamos, Senhor,
Gratos a Ti, Senhor, pelos pastores que Tu tens colocado em nossas vidas. Nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, pelos membros, pelas ovelhas que Tu tens colocado em nossas vidas, para aprendermos com elas, para crescermos junto com elas, Senhor. Eu quero Te pedir, ó Deus, por esse irmão, por essa irmã, para que ele esteja sendo um abençoador, Senhor Deus, na sua família, esteja sendo um abençoador na Tua casa, Senhor, e que, ó Deus, que aquelas pessoas que Tu colocares, ó Deus, no seu caminho, sejam tocadas, impactadas pelo seu exemplo, pela sua fé. Eu Te louvo, Senhor Deus, Te agradeço, e peço a Ti, Senhor Deus, conceda-nos ainda uma noite abençoada, uma semana abençoada, Senhor Deus. Abençoa o nosso ministério, Mensageiros de Cristo. Abençoa o nosso pastor, Boanerges Eduardo, os nossos pastores na sede e nas congregações. Abençoa as nossas lideranças, ó Deus. Abençoa, Senhor Deus, cada ovelha que Tu tens colocado no nosso rebanho. Ó Deus querido, que esse trabalho continue crescendo, esse trabalho continue avançando, Senhor. E venha, Senhor Deus, operar, Senhor Deus. Venha continuar operando maravilhas no nosso meio. Venha continuar agindo, Senhor, como Tu tens agido até aqui, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, é o que nós Te pedimos e nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Tenha uma boa noite e uma semana próspera e abençoada, em nome de Jesus.